Sejam bem-vindos ao canal NK, a Lei da Atração. Nós falamos aqui sobre meditação, prosperidade, reprogramação mental e a lei da criação, a lei da atração. Nosso canal é especialista nos autores da nova era, Neville Goddard, Joseph Murphy, Wallace Wattles, Esther Hicks, Os Abraham, Louise Hay, Deepak Chopra e tantos outros que trouxeram à baila a importância do poder do pensamento positivo. Como você pode transformar a sua vida através de um pequeno pensamento positivo. É o que nós pensamos, não é verdade? Não. A verdade é que o menor pensamento, um pensamento de 1 segundo, ele transforma a sua vida, ele muda o seu futuro. Todas as vezes que nós imaginamos uma coisa nova, um acontecimento novo, um futuro para a nossa vida diferente, você imagina uma casa nova, o seu carro novo, o seu corpo cheio de energia, saúde, beleza, isso tudo acaba acontecendo na sua vida. Entretanto, lembre-se, tudo o que você fizer na sua vida, faça bem feito, faça com fé, ok? Entenda, Neville Goddard, Joseph Murphy já nos explicaram várias e várias vezes, como também o Wallace Wattles, você nasceu para ser rico. Como assim, Newton, eu nasci para ser rico? Exatamente, Deus, o nosso Pai, deseja apenas o melhor para todos nós, apenas isso, nada mais. Você é feito da mesma energia que criou as estrelas, que criou o universo. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, você é Deus em ação nessa vida, ok? Então pense nisso, pense nessas palavras. Hoje nós vamos tratar aqui de um dos temas mais importantes da história de Neville Goddard. Um dos temas que nós podemos extrair de todos os trabalhos dele, que é Jesus Cristo. Qual é a visão de Neville Goddard sobre Jesus Cristo? Esse vídeo é tão importante que nós fizemos ele para no fim de ano, para ficar próximo ao Natal, para que você tenha condições de aquilatar o poder, a mensagem, a imagem de Jesus Cristo. Essa imagem, esse poder, foi deturpado, foi usado, vilipendiado durante milhares de anos, não é verdade? Cada um, a seu bel prazer, fez as adaptações e interações e utilizou a imagem, o poder e as mensagens de Jesus Cristo a sua moda. Hoje nós vamos colocar aqui a mensagem, a análise que nosso amado Neville Goddard, lembrando a vocês, é um estudioso, foi um estudioso bíblico, né? Uma pessoa, então ele estudou muito a Bíblia e ele descobriu dentro da Bíblia várias passagens relativas aí à lei da atração, ao poder do subconsciente, à imaginação, tá? Então isso tudo eu quero trazer para vocês, para que vocês tenham consciência de que Jesus, Deus, existe para nos ajudar a cada dia. Ele é nosso Salvador e por ser nosso Salvador, Ele está acima de nós. Por isso, nós colocamos a nossa fé nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, para que nós possamos ultrapassar todas as barreiras e dificuldades da nossa vida. A lei da atração, ela entende diferente. Você cria a sua realidade, você não depende de mais ninguém. Entretanto, nós seguimos muito o que Jesus falou pelo seguinte: primeiro passo, você vai analisar aí nos vídeos que nós fizemos sobre os princípios da lei da atração. Você vai seguir exatamente o que Jesus falou: amar o outro como você mesmo, desejar ao próximo aquilo que você deseja para você, e por aí vai. Tudo o que foi falado é muito importante. Então nós temos lá os princípios da lei da atração: amor, gratidão, perdão, respeito, admiração e por aí vai. São vários tópicos, convido você a assistir essa playlist completa, são vídeos rápidos que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Obras de Neville Goddard. Jesus Cristo. Essa obra foi tratada em 1968. Eu sou Newton Lucas, psicanalista,
pós-graduado em Psicologia Jurídica e diretor do canal NK, a Lei da Atração. Hoje, trazendo um vídeo muito importante, um tema muito importante, a visão de Neville Goddard sobre Jesus Cristo. Embora alguns ensinem este maravilhoso princípio atualmente, muitos outros seguirão. E porque o mundo cristão acredita em um homem, esta pergunta será repetida. Você não acredita que um homem chamado Jesus Cristo caminhou pela terra? Espero que possamos esclarecer este ponto para vocês essa noite. Ouça estas palavras da Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sua palavra é verdade. E falando de Jesus Cristo, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aqui vimos que ele tem um nome, então ele é uma pessoa, mas ele é a palavra, a verdade que liberta o homem. Confessando que ele veio ao mundo para fazer a vontade de seu Pai, no capítulo 6 do livro de João, ele faz essa declaração: essa é a verdade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Agora, não há uma verdade ou uma mentira que não tenha um homem como seu agente, pois é necessário um homem para expressar uma mentira ou uma verdade. E Jesus Cristo é chamado de verdade. Então, quando você vê e é chamado a responder a pergunta: você não acredita em um homem único, nascido em 4 a.C., chamado Jesus Cristo? Responda sim. Jesus Cristo não é um homem, mas o plano de salvação de Deus. Uma das declarações mais tristes e pungentes da Bíblia está registrada no livro de Samuel. O filho de Davi, Absalão, revoltou-se contra ele e tentou assumir o reino. Durante a batalha, no entanto, Davi perguntou uma e outra vez: vai bem com o jovem Absalão? E quando recebe a notícia da morte de Absalão, ele sobe à câmara sobre o portão de Jerusalém e lacrimeja chorando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Essa é uma revelação, de uma maneira não completamente conclusiva ou imediatamente evidente, da história registrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos que Deus, o Pai, faz o que Davi desejava fazer. Ele desejava dar a vida para restaurar seu filho, mas não podia fazê-lo, pois só Deus pode dar a vida para salvar seu filho. Falando à humanidade, o poeta William Blake colocou essas palavras na boca de Jesus: não temas, a menos que eu morra, não podes viver. Mas se eu morrer, eu me levantarei de novo, e tu comigo. Queres amar alguém que nunca morreu por ti? Ou morrerá por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morre pelo homem e não se entrega eternamente pelo homem, o homem não poderia existir? Deus morreu, esvaziando-se de uma divindade. Ele não está fingindo que está morto, mas na verdade se torna o próprio sopro de vida de cada criança nascida, da mulher. Agora, vagando no esquecimento do homem, Deus preparou um plano para seu retorno, um plano pelo qual todos são redimidos. Esse plano de redenção é Jesus Cristo, mas por ser um homem personificado, tomou o veículo que transmitiu a instrução para a instrução, e o agente que expressou a grande verdade pela verdade expressa. Se a verdade deve ser expressa, é preciso um homem individual para expressá-la. Portanto, quando a história da redenção se desenrola em um homem,
ele relata sua própria experiência. Agora nos dizem: todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. As palavras vê e sabe têm o mesmo significado no hebraico e em grego. Logo, se nessa noite eu pinto uma imagem da palavra do plano de salvação, eu estou lhes mostrando o Filho de Deus. Não significa necessariamente que você vai entender o que estou dizendo e acreditar em mim. Então, a declaração é feita: todo aquele que vê o Filho e nele crê. Essa noite, espero que eu possa dizer tão claramente que todos possam seguir e entender o que eu digo e aceito. Jesus Cristo não é um homem, ele não é uma pessoa, mas o plano de redenção de Deus, que deve ser descoberto e compreendido para entrar nesse mundo. Deve-se usar um corpo de carne e sangue. Ainda assim, somos informados de que carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. É necessário um corpo espiritual para entrar nesse reino. E minhas palavras são espírito. Se eu contar uma história que muitos nessa audiência experimentaram e você aceita, você também experimentará a verdade que o libertará. Nenhum homem pode libertá-lo. Este homem, chamado Neville, é simplesmente um agente que expressa a verdade. Não é bom bastante você apenas entender. Você deve acreditar, não em Neville, mas na verdade que ele está expressando a partir dessa plataforma e seus livros. Se eu minto e você acredita no que eu digo, então você não pode provar isso e continuará sendo um escravo. E, a dor que é prometida ao professor que se atreve a mentir e enganar aqueles que confiam nele. Leia no livro de Tiago. Estou lhe dizendo o que experimentei, então não posso mentir. Jesus Cristo, a história da salvação de Deus, foi cumprida em mim. Experimentei o nascimento, a descoberta de Deus, que é Davi, a divisão do templo, que é descida da pomba, o corpo de alguém, a subida do Filho do Homem ao céu e também a descida da pomba. A maioria das pessoas do mundo não aceitará a minha história, porque eles querem uma pessoa do lado de fora como seu salvador pessoal. Esta noite, muitos que estão enfrentando sua partida inevitável nesse mundo estão esperando encontrar o que chamam de Salvador. Mas seu Salvador é um plano de salvação, que é o próprio Deus. Quando eles lhe fazem a pergunta e insistem em uma resposta, sim ou não, peça que venham e raciocinem com você dessa maneira. Você acredita nas Escrituras? Passemos ao capítulo 11 de Mateus e lemos a história sobre João Batista. Disse dele: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, deixe-me perguntar: Jesus Cristo é homem de carne e osso? Então, ele não é maior do que João Batista? Você não acredita nisso? Bem, foi Jesus Cristo quem fez a afirmação: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Se você insiste que Jesus Cristo nasceu da mulher, e portanto, nesse mundo de carne e osso, ele não é maior do que João Batista. De fato, se você insistir que Jesus Cristo é um homem de carne e osso, e que o menor no reino dos céus é maior do que João, então ele também não é maior do que Jesus. O plano de salvação de Deus é um drama inteiramente sobrenatural e não tem nada a ver com qualquer criança que veio ou vem.
do ventre de uma mulher. Sua história ocorre em uma área completamente diferente, pois o homem sai do seu próprio clã. Ele é o nascido de cima. Há algo oculto e maravilhoso de Cristo no 6º, 8º, 18º e 19º capítulos dos Evangelhos de João. Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é que ele diz agora: eu desci do céu? Ele é o filho de José aos olhos de centenas de milhões de pessoas. Mas Jesus não faz essa confusão. Em vez disso, ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai. Como Jesus pode ser enviado do céu e ser o filho de José, se José é um homem mortal? No capítulo 8 de João, eles lhe perguntam: quem é seu pai? E ele respondeu: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Em outras palavras, se você conhece Cristo, no verdadeiro sentido da palavra, não perguntaria, pois você saberia que Ele é você mesmo. Você saberia: meu Pai é aquele que você chama de Deus. Conheço meu Pai e você não conhece seu Deus. Você encontrará o oculto de Cristo através do livro de João. E embora seja preciso um homem para expressar o plano de Deus, Cristo não pode ser visto pelos olhos mortais. Ele só pode ser conhecido e experimentado como o plano da salvação. Aquele que expressou a verdade estava diante de Pilatos, que disse: quem és e de onde vens? E quando ele não respondeu, Pilatos disse: não sabes que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Então a verdade respondeu: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. A palavra traduzida acima é anodem, traduzida no capítulo 3 de João como: necessário vos é nascer de novo. Seu mundo não é este mundo, pois ele não disse: eu não sou deste mundo. O drama se desenrola em um mundo completamente diferente, e o que eu compartilho com você é o que eu experimentei nesse outro mundo. Agora, deixe-me compartilhar uma experiência que foi dividida recentemente comigo. A senhora escreve: no domingo passado, senti sua presença, tão forte que sentei esperando te ver. Em vez disso, tudo que vi foram as luzes piscando e apagando, como vagalumes. Eu fui para a cama e este é o meu sonho. Eu estava vendo meu gravador de fita funcionar, observando que a fita se move de uma bobina para outra, quando eu lembrei que se eu aprendesse a atividade que eu observei na minha mente, ela congelaria. Imediatamente parei a atividade da minha imaginação e o carretel não mudou mais. Eu percebo que no instante em que fiz isso, algo em mim abriu e expandiu. Mas não consegui recomeçar o carretel novamente, até que eu contraísse meus sentidos. Isso me fascinou. Então eu fiz várias vezes, cada vez percebendo que não conseguiria começar a ação no meu estado aberto e expandido. Somente quando eu contraí meus sentidos, mais uma vez, o carretel começaria e se moveria. Aparentemente de forma independente da minha percepção. E quando acordei, fiquei desapontada por não ter parado e assustado as pessoas. Mas então percebi o significado do simbolismo, do sonho e fiquei exaltada mais uma vez. Só existe Deus. Deus no estado eterno da existência. Deus em procissão e Deus em troca. Sua experiência na noite
é o prenúncio de seu retorno à união com ela mesma. Chegando ao mundo, ela desempenhou seu papel e agora está provando o poder que todos irão exercer na nova era. Um poder completamente desconhecido para o homem. O homem está assustado com seus próprios dispositivos pequenos e pensa que eles podem explodir o universo. Mas eles são apenas pequenos foguetes. Você pode ter visto o Los Angeles Times de ontem, no qual os astrofísicos da Caltech afirmam existir 100 bilhões de galáxias em nosso universo, com cada galáxia contendo 100 bilhões de estrelas. No entanto, eles não conseguem encontrar nada como nossa pequena Terra. A única coisa que poderia encaixar nesse universo, esse experimento biológico chamado homem, está aqui mesmo, em nosso pequeno planeta, composto por um Sol e chamado Terra. Se você se debruçar sobre este pensamento, deve se sentir tão bem. O universo inteiro foi criado por um orgasmo de Deus para produzir esse pequeno sistema. Você já viu um orgasmo de um homem no microscópio? Bilhões de organismos vivos estão lá para tentar obter a semelhança do homem, e apenas um é bem-sucedido. Aqui está o orgasmo de Deus, e surge um sistema que pode gerar sua experiência para fazer o homem em sua própria imagem. Não há nada aqui que possa fazê-lo. Deus teve que morrer para que o homem viva sabendo: se eu morrer, eu me levantarei de novo, e tu comigo, porque se Deus não morresse pelo homem e se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Quando Deus se tornou homem, trouxe consigo o seu plano de salvação, chamado Jesus Cristo. As igrejas o organizaram e personificaram. Elas pintaram fotos dele e colocaram nas paredes. Mas isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano eterno de salvação de Deus, que é expresso por um homem. Ninguém conhece os autores dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos de homens que relataram suas próprias experiências. Personificando o Filho, eles o chamam de Jesus Cristo. Mas o homem que não sabe disso não pode discriminar entre o Estado e seu ocupante. Então, ele toma o Estado e o adora. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus, que se desdobra em um homem. Bem, você prosseguirá quando eu for embora, e será perguntado sobre ele quando eles lhe perguntam se você acredita que um homem chamado Jesus Cristo nasceu de Maria, viveu e foi crucificado em uma cruz de madeira. Conte-lhes a verdadeira história da salvação. Você pode, pois você será testemunha. Você terá nascido do alto. Você encontrará Davi, que o chama de pai. Você terá sido dividido em dois, subido ao céu e testemunhado a descida da pomba. Quando você tiver tido todas essas experiências, será testemunha da verdade da palavra de Deus. Como testemunha, você é o fruto da árvore da vida, sobre o qual Jesus Cristo, como plano eterno de Deus, foi crucificado. Os homens procuram aquela árvore no tempo e no espaço, mas Blake nos diz: os deuses da terra e do mar procuraram pela natureza para encontrar essa árvore, mas sua busca é toda em vão. Cresce uma no cérebro humano. É aí que Jesus Cristo, o plano da salvação de Deus, está embutido. Implantada lá, ela cresce e entra em erupção, nesses grandes eventos, até atingir o clímax, que é a descida da pomba. Então, o homem em quem a erupção ocorreu demorará a contar sua experiência e incentivar seus irmãos.
Então ele partirá, não para ser restaurado para este mundo terrestre, mas para entrar naquela era chamada o Reino dos Céus, onde exercerá um poder maior que o sonho mais louco do homem mortal. Quando o plano de salvação de Deus estiver completo, você terá retornado para si. Essa é a reunião divina. Então você saberá, por experiência, sair da consciência de ser o Pai e vir ao mundo ao estar ciente de sua existência. Novamente, estou deixando o mundo e voltando à consciência de ser o Pai. Lembre-se, só Deus é o Pai. Esse mundo não é um acidente, mas um plano para criar e expandir o poder criativo de Deus. Não há limite para sua expansão, apenas um limite de contração. O homem é esse limite. Ao assumir o limite de contração e a capacidade que é o homem, Deus se desenvolve no homem para conhecer a translucidez e a expansão ilimitadas. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. Quando você pode ver isso claramente em sua mente, você está vendo o Filho de Deus, pois o plano de Deus é seu Filho chamado Jesus Cristo. Se você rejeitar isso, você não acredita em si mesmo. Todo o Evangelho de João fala sobre fé e falta de crença em si mesmo. João conta uma história sobre si mesmo. Ele expressa a verdade e a personifica como um homem. E é a verdade que você deveria adorar, e não o homem. João insiste para que você se atenha à verdade, pois a verdade irá libertar você. Se você aceitar a palavra de Deus que reside em você, saberá a verdade e será libertado. Mas se você disser, eu quero essa sabedoria, mas se eu pudesse descobrir como ele fez seus milhões, atrasaria isso por um tempo e voltaria amanhã. Eu quero os milhões primeiro. Eu digo para você, ó tolo, sua alma é requisitada por você esta noite. Amanhã eu vou colocar-lhe uma esfera, onde você terá seus milhões, mas você terá que trabalhar para isso. Não pense que só porque agora você está fazendo um papel nobre, não pode mudar para um papel ignóbil. Assim como um ator, você pode desempenhar papel de um rei no palco do tempo e do espaço essa noite, e amanhã será lançado no papel de palhaço. Deus apenas age e está em seres ou homens existentes. Nós somos lançados em papel após papel, até que o trabalho que nos propusemos a fazer seja completado em nós. E independentemente do que façamos agora, ou de nossa posição social ou intelectual, quando saímos daqui, somos lançados em nossos papéis apropriados. Isso eu sei pela experiência. Tudo é feito e tudo é perfeito. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Então, para você que está ensinando agora e para aqueles que seguirão, marque minhas palavras. Você será perguntado: você não acredita em Jesus Cristo como um homem cuja mãe era Maria? Esta é uma pergunta que me foi feita durante os meus anos de ensino. Pouco antes de encerrar em dezembro passado, um homem se indispôs comigo, pois minhas palavras estavam em conflito com seu conceito de Jesus Cristo. Ele o tinha como alguém de carne e sangue por fora, e não podia abrir mão desse conceito. Ele nunca voltou, mas esse é o cumprimento do capítulo 6 de João, pois, quando o povo ouviu suas palavras, eles disseram, essas são palavras duras, e eles se foram para nunca mais andar com ele. Eu só estou realizando as Escrituras. Eu digo a verdade como eu experimentei, e haverá aqueles que, como este cavaleiro, que não caminharão comigo de novo. Ele não pode andar comigo enquanto acredita em um Jesus Cristo físico.
quando o meu conceito dele é a personificação da verdade no plano de salvação de Deus. Esta verdade deve ser expressa pelo homem. Então, um homem vem e a expressa. É preciso aprender a deixar o homem sozinho e ater-se à verdade, pois a verdade então se implantará em você e se desdobrará dentro de você. Então você saberá quem é Jesus Cristo realmente, porque quando ele se desenrola em você, tudo o que ele disse é experimentado por você. E quando você leu que Davi chamou Deus, meu Pai, e Davi o chama de Pai, então você não é Deus? Se é dito que o corpo de Deus estava dividido de cima para baixo, e isso acontece com você, você não é Deus? À medida que esses eventos acontecem, toda a Bíblia se abrirá, e você verá a sabedoria de Blake, quando ele disse: rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são vocês, pois na eternidade todos são homens. A escritura que o Monte das Oliveiras estava dividido, ela registra que: mas você saberá que foi seu próprio corpo que foi dividido. Você vai descobrir que você é o Rio Jordão, pois não existe nada além do homem. Quando você entra na consciência de ser as montanhas, as aldeias e as cidades, você andará em seus pés e terra, porque tudo o que você vê, embora pareça estar fora de você, está dentro de você. Em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Todas as montanhas das Escrituras estão dentro de você, assim como as cidades, as aldeias, independentemente de seus nomes. Você se tornou Jerusalém, a noiva que desce ao amanhecer. Sendo Deus individualizado, você personificará o plano de salvação de Deus, chamado Jesus Cristo. Pois não é nada além de homem, e o homem é Deus. Agora, fiquemos em silêncio. Bem, para você que assistiu esse vídeo, esse áudio incrível, essa palestra de Neville Goddard sobre a sua experiência e aquilo que ele acredita que seja Jesus Cristo, espero que você tenha compreensão de cada palavra e realmente as palavras de Neville Goddard abrem portas, abrem a sua mente sobre aquilo que nós queremos entender. Jesus Cristo é a salvação. A salvação está em nós. Um forte abraço. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!